Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Nós estamos iniciando mais uma edição da série de webinars da SBPNL. E hoje o nosso programa está recebendo a psicóloga, psicoterapeuta e trainer aqui da SBPNL, a Roberta Coelho de Souza. Roberta, como vai? Tudo bem? Tudo bem, Brant. Muito obrigada à sociedade, a você, por ter aberto esse espaço para tratar de um tema que é tão importante, tão relevante nos dias de hoje. Com certeza, um tema que para todo mundo que tem filhos ou acompanha quem tem filhos sabe como isso mexe, como isso é interessante. E o tema do webinar de hoje é relacionamento pais e filhos. Primeira infância. Como promover novos e melhores resultados no relacionamento entre pais e filhos nesta fase? Porque a gente escolheu, a gente estava comentando aqui com a Roberta que a nossa ideia, hoje a gente está fazendo esse webinar sobre a primeira infância, que é essa fase dos 6 aos 7 anos, e a gente vai fazer em 2018 um relacionamento pais e filhos número 2, que vai ser sobre a adolescência. São duas fases muito importantes da vida, né? Esse primeiro setênio, digamos, é onde se forma toda a base da criança, a base emocional, psicológica. A Roberta vai falar melhor do que eu sobre isso daí. E é uma fase também que depois que eles saem da idade de bebê, a criança fica desafiando muitos pais, tem uma série de questões de crescimento, sobre o nosso papel como pai, como mãe. Quem já passou por isso sabe do desafio que é você passar por esses primeiros 7 anos. Então a gente quer abordar nesse webinar como é que funciona essa fase, como é que funciona o relacionamento, como é que a gente pode melhorar o relacionamento com as crianças nessa idade e também como a programação neurolinguística, a PNL, pode ajudar a criar relacionamentos mais saudáveis e de maior qualidade entre pais e filhos, apoiados em alicerces fortes e consistentes. Roberta, vamos começar? Bora lá? Então tá bom. Então eu vou começar com uma provocação para você, perguntando o seguinte: o que é ser pai e ser mãe nos dias de hoje? Como é que é esse desafio nesse mundo contemporâneo com tanta internet, não sei o quê? Como é que os pais estão se saindo, você que lida com esse assunto no seu dia a dia? Eu acho interessante, Brant, você começar com a questão, porque são as questões que nos movem, são as questões que nos movimentam, né? Então essa questão é importante. Como eu, pai, mãe, né, me sinto exercendo esse papel? Que nota que eu, pai e mãe, me daria, né, exercendo esse papel? E, independentemente da nota que você tenha dado para você, baseada em qual referencial que você se deu essa nota? Eu acho importante a gente pensar esses papéis e pensar as nossas representações sobre o que é ser pai e ser mãe, porque é através das representações que a gente inicia as relações. É através e a partir das representações que a gente se relaciona com as pessoas. E não só sobre quem sou eu como pai, quem sou eu como mãe, mas quem é esse filho, né? Será que eu me relaciono com o filho que de fato ele é, ou com o filho que eu gostaria de ter? Ou que eu idealizo. Ou que eu idealizo, né? Então é muito importante a gente começar esse webinar atentando para essas representações. E um dos aspectos que eu entendo que seja importante é a gente dar visibilidade para os elementos que constroem e que fazem parte desse cenário contemporâneo. Eles geralmente não são visíveis a olho nu, a gente não nomeia essas questões, né? Geralmente a gente não se questiona sobre os papéis que representamos e qual é a ideia que nós temos de pai e mãe. Então é importante, de suma importância, a gente começar esse webinário por esse espaço. E para ampliar e ajudar um pouco mais a nossa reflexão, eu gostaria até de refletir sobre as gerações que nos antecederam, né? As gerações que nos antecederam como pais e mães não tinham essa questão como pauta, né, deliberadamente importante. Ser pai e ser mãe não era algo a ser questionado, não existia uma crise existencial como a gente vê hoje a sociedade demandando, né? E uma das razões, talvez uma das razões que se tem para isso é que existiam padrões e alicerces bastante consistentes e padrões muito consistentes que orientavam os pais nessa relação, né? Geralmente passado de uma forma transgeracional, de geração para geração. Existia uma certa homogeneidade. É interessante a gente ver que dos nossos avós para os nossos pais,
eu pelo menos que estou na faixa de 50 anos, não existia uma grande alteração. Os valores eram mais ou menos os mesmos, as dúvidas eram mais ou menos as mesmas, as certezas eram mais ou menos as mesmas. Exatamente, existia um padrão homogêneo, né? Não só nessa condução, mas também nas formações familiares. Geralmente não, eu diria que a grande maioria a gente tinha um pai, uma mãe e filhos. Hoje nós temos matrizes familiares muito diversas, nós temos pai, mãe e filhos, continuamos, mas temos famílias homoafetivas, 2 pais, 2 mães. Sim. Nós temos famílias monoparentais, às vezes é um pai cuidando de um filho, é uma mãe cuidando de um filho. Nós temos famílias frutos de recasamentos, e aí tem uma gama de possibilidades de organizações. Aquela família que onde o pai vem de um primeiro casamento com filhos, a mãe vem de um outro primeiro casamento com filhos, e agora está todo mundo junto. E agora está todo mundo junto. É. Então, assim, é interessante porque essa homogeneidade não existe mais, nem nas formações e nem na conduta. E diante dessa nossa geração como pais e filhos, nós ficamos um pouco órfãos desses padrões, né? E essa orfandade de padrões mais consistentes gera geralmente uma confusão, um certo desespero em saber o que tem que fazer, como é que tem que fazer, o que é certo, o que não pode, o que não pode. A gente fica um pouco perdido nessa celeuma do que é ser pai, que é ser mãe, o que pode, o que não pode. Então, para se proteger dessa confusão, dessa desorganização que nos invade muitas vezes, se cria, o que eu vejo até um padrão, talvez até eu posso falar inconsciente, mas se cria uma idealização do que é ser pai, do que é ser mãe, né? Se cria uma performance pautada num ideal. E o risco das idealizações é que elas não prevêem a dúvida, as idealizações não prevêem as incertezas, as idealizações não prevêem as construções criativas, né? Elas não prevêem a diversidade, elas prevêem o quê? Receitas, né? E os ideais e a perfeição. O risco maior que eu vejo destas idealizações é que elas destituem o pai que eu posso ser e substituem pelo pai que eu deveria ser. Então a gente sempre fica num gap, né? E quando eu fico pensando, eu escuto isso, é uma demanda constante em consultório, né? As pessoas falando, nada do que eu faço está certo, eu não deveria ter feito aquilo, eu não deveria ter feito isso, porque eu não sei se eu faço, eu não fiz certo, tá vendo, eu fiz, não fiz. Então se cria um certo estado interno, né? Que em programação neurolinguística a gente chama de estado interno de frustração, e esse estado interno é a grande interface na relação, ou seja, influencia diretamente na qualidade da relação que eu vou ter com meu filho. O que eu percebo um pouquinho dentro desse assunto que você está falando, os pais hoje com a vida, né, todo mundo trabalha muito, todo mundo está muito estressado e todo mundo perde muito tempo no trânsito, isso me referindo a quem mora nos grandes centros, obviamente, talvez quem esteja assistindo tenha gente que mora em cidades mais tranquilas. E aí, isso é um clássico, eu acho que você deve receber muito em consultório isso, né? Quer dizer, então os pais passam muito tempo fora de casa, muito tempo, terceirizam a criação do filho para funcionários, sogra, mãe, etc e tal, e sentem uma culpa, né? Tem essa culpa de falar assim, eu não estou dando... Aí que querem compensar esse tempo depois. Aí as crianças começam a dormir mais tarde, ou começam a ser excessivamente mimadas. É por aí? Por aí, não, é por aí. Porque... Sem segurança de que, não estou fazendo melhor. Inclusive, isso vai ser abordado um pouco mais para frente, mas o que a gente tem que ter em mente é que o enredo cultural que organiza as relações sociais, ele mudou, como a gente falou, não mudou muito dos nossos avós para os nossos pais, mas dos nossos pais para a gente mudou significativamente, está mudando com uma velocidade e com uma rapidez muito, muito expoente. E essa nova configuração sistêmica, né, não tem como a gente não pensar nos sistemas, essa nova configuração social interfere diretamente em toda a comunicação, porque a gente passa a comunicação o tempo inteiro. Não é sobre o que eu digo, né, o próprio estudo do Mehrabian aponta isso. Né, a gente, com controvérsias, o estudo é controverso, mas enfim, ele sinaliza que existe uma comunicação muito maior do não verbal, desse todo, né? E esse todo não fica restrito só à questão familiar, mas à sociedade que a gente vive, por isso que não dá para a gente perder isso de vista.
Sim, isso tem essa relação da culpa, essa relação compensatória que os pais tentam ter, mas muito disso, Brant, vem de uma questão que eu entendo que seja relevante pontuar aqui também. É muito importante que os pais tenham consciência que maternidade e paternidade são gatilhos, são disparadores, ou como em programação neurolinguística a gente chama, são âncoras das nossas próprias vivências infantis enquanto filhos. Não, olha que e formamos a nossa representação de pais, né? Temos uma representação de pais daquela criança que foi criança. Será que é por isso que a gente se pega como pai, se repetindo muito dos nossos comportamentos como dos nossos pais? Eu vejo, me pego, por exemplo, dizendo para minha filha de 4 anos e meio muitas coisas que meu pai falava para mim. Sem dúvida. Isso tem um pouco a ver com essa ligação com isso? Tem a ver com essa ligação com isso e tem várias outras projeções que a gente percebe e que eu vejo, talvez mais pela minha prática, pela minha praxis, acontecendo dentro das relações. Eu vou dar um exemplo para você. Vamos imaginar hipoteticamente que eu, Roberta, tenha passado fome na infância e que eu tenha tido muitas privações com relação à comida. Me reorganizei, venci na vida, como se diz por aí, e esse assunto ficou relativamente tranquilo, consigo lidar bem com ele, até que eu tenho um filho. E de repente eu tenho um filho e digo para você, Brant, o meu filho não vai ter nenhuma restrição de comida. O que ele quiser comer, ele vai comer. Certo. Se ele quiser comer chocolate, ele vai comer, porque eu sei o que é passar fome. Eu sei o que é querer um chocolate e você não ter. Ou então eu vou dizer, meu filho vai ter que comer 3 pratos de manhã, 3 pratos à tarde, 3 pratos, porque eu passei fome e não quero que ele passe o que eu passei. O que é parte, né, digamos, de uma coisa justíssima, né? Quer dizer, eu não quero que meu filho passe pelo aquilo de ruim que eu passei. Então, o princípio da coisa é justo, né? E aí, trazendo um pouco de programação neurolinguística, a gente entende que todo comportamento tem uma intenção positiva. Exato. Então, a intenção é nobre. Agora, é importante a gente pensar o quê? Que quando eu projeto, pegando isso como exemplo, quando eu projeto essa minha experiência na relação com meu filho, eu não estou me relacionando com meu filho, eu estou relacionando comigo achando que é meu filho. É a minha dor, não é a dor dele. Então, os pais têm que começar a exercitar, a perceber o que é dos pais e o que é dos filhos. Se essa é a minha dor, eu reconheço, talvez ela não esteja tão processada como eu gostaria que ela tivesse, e eu vou cuidar dessa dor. E aí, quando eu falo isso é meu, eu consigo olhar para o meu filho e dizer, esse filho, ele tem um outro pai, ele tem outra mãe, ele vive num outro contexto, percebe? Ele vive numa outra sociedade. Quando eu começo a fazer essa limpeza, eu consigo me aproximar um pouco mais da representação fidedigna do meu filho. Porque se eu começo a me relacionar com ele por aquilo que eu não passei, que eu gostaria que ele passasse, ou por aquilo que eu passei e não gostaria que ele passasse, eu onero efetivamente a minha relação com meu filho. E a confusão, os equívocos relacionais começam a partir destas representações. Por isso que é muito importante a gente olhar para as equações que geram os comportamentos. Eu gosto muito de fazer uma analogia. Vamos imaginar, Brant, que você tem o número 6 aqui na sua frente. Aí você fala assim, Roberta, eu não quero mais o 6, eu quero o 8. E aí você vai, apaga o 6, muda o 6, pinta o 6 para tirar ele da sua frente e ele não sai. E de repente chega alguém para você e fala assim, Brant, esse 6 não vai sair porque a equação que gera esse 6 está aqui. 3 mais 3 jamais vai dar 8. Então a gente tem que olhar para a equação que gera o comportamento. Então, dar visibilidade... Combinação de fatores, a combinação de fatores. Então, às vezes eu quero mudar a relação com meu filho, mas se eu não olho para esses elementos que constroem parte dessa relação e que não tem tanta visibilidade, se eu não mudar essas representações, talvez eu não tenha tanta efetividade nas dicas que eu vou dar e nas questões que eu vou colocar. E os pais não saberem o que fazer com esse afeto, porque maternidade e paternidade é disparador, é uma âncora, e geralmente emerge um afeto que eu até consigo articular. Por exemplo, eu passei fome, por isso que eu sinto isso, e não sei como lidar com isso. Mas muitas vezes emergem afetos que eu não consigo articular com uma representação. Eu sinto medo, sinto angústia, sinto uma série de coisas, e como eu não tenho onde colocar esse afeto, eu acabo projetando na relação com meu filho. Né? Então é muito importante, até que os pais não saibam o que fazer com aquilo, é lícito.
Agora, é importante que os pais peguem isso e procurem ajuda. Ou numa psicoterapia, ou mesmo nos cursos que a gente vende aqui na casa, de programação neurolinguística, que estão bastante estruturados em como a gente reconhece, como são formadas essas construções, né? São os cursos que dão bastante recursos para que a gente possa lidar com essas questões que geralmente a gente nunca lidou de uma forma efetiva. Ou você pode buscar qualquer outra forma de autoconhecimento. Eu costumo dizer, Brant, que uma boa relação interpessoal começa com uma boa relação intrapessoal. Né? Posso interromper você? Eu queria pegar um pouquinho o gancho da nossa introdução, né? Que a gente falou que essa primeira fase da vida, ela é fundamental na formação do adulto. Sem dúvida. Aliás, eu primeiro vou fazer uma pergunta rápida para você. Essa é uma conclusão, digamos assim, é algo reconhecido pela comunidade terapêutica, de psicologia, de psicoterapia, dessa importância dessa primeira idade? Sem dúvida. A primeira infância, ela não é só reconhecida como importante, estrutural e estruturante. Eu digo, Brant, que a primeira infância ela é a mais importante na vida de um ser humano. Só para você ter uma ideia, dos 0 aos 3 anos, o seu cérebro funciona de uma forma que ele jamais vai funcionar em qualquer outra época da sua vida. E não é só a comunidade da né, psiquiatria, psicologia, que reconhece isso. A gente percebe também que a área da saúde também reconhece isso. A primeira infância é a fase mais importante porque ela é a basal, ela vai estruturar, ela vai dar eixo. Eu, como psicóloga, jamais poderia dizer que isso é estruturante a ponto de não modificar jamais, né? Porque a gente sabe que modifica, que a gente consegue trabalhar flexibilidade cognitiva, trabalhar crenças, poder modificar... A gente pode mudar muita coisa ao longo da vida, seja com trabalhos psiquiátricos, psicológicos e também com a própria cursos de PNL também, que dão ferramentas de autoconhecimento, níveis neurológicos, mudanças de crença, curas de fobia, etc. E dão bastante recursos para a gente poder se balizar e se realizar de outras formas também. Eu costumo fazer uma analogia com a biologia, né? Na primeira infância, ela é determinante sobre vários aspectos, mas quando a gente recorre à biologia, isso ajuda a gente a entender um pouco mais. Não é à toa que na primeira infância é o momento onde a criança mais adoece. Ela adoece, ela entra em contato, né, com o vírus ou através da doença propriamente dita ou através da vacina. E quando ela entra em contato com esse desconforto, é quando ela ganha imunidade, né? E se uma criança que adoeceu bastante na primeira infância, que é natural que aconteça, ela tende a se fortalecer mais, né, ao longo da vida. Uma criança que foi extremamente super protegida, ela não tem um sistema imunológico muito bem fortalecido e tende a ser aquela pessoa que qualquer vento adoece. A famosa falta de vitamina S, né? A famosa falta de vitamina S. Então, é muito importante a gente entrar em contato com esses fatores que vêm através da dor. É uma imunização através da dor. Na construção psíquica e emocional da criança, essa imunização também precisa acontecer. Precisa ter correr riscos, etc. Não, e não é só isso, também através da dor, né? E muitos pais, pelo que você colocou há pouco, puxa, eu trabalho o dia inteiro, eu fico culpado muitas vezes por não estar com o meu filho. Quando eu estou com o meu filho, eu não quero ter problemas. E ainda vou chegar em casa às 8h30 da noite e ter que dar bronca nele, de mostrar disciplina, etc. Eu vou mostrar disciplina, vou ter que educar. Não, é mais fácil, porque cria-se uma certa harmonia. Então é o excesso de amor, de novo, reconhecendo que tem uma intenção importante. Positiva. Mas quando a gente conduz dessa forma, a gente furta dos nossos filhos a possibilidade de adquirir habilidades sociais ou imunidades, né, fazendo essa analogia, para lidar com a vida, né, para lidar com as adversidades, inclusive. Ainda dentro dessa questão da primeira infância, uma amiga minha uma vez usou uma expressão que eu achei ótima, não sei nem se cabe, mas enfim, ela falou assim que os bebezinhos eram verdadeiras esponjas psíquicas. E esse negócio me marcou, eu nem tinha filho naquela época, eu falei assim, esponjas psíquicas, né? Estudos, etc., mostram que as crianças, desde, às vezes até na própria barriga da mãe, né? Eu queria que você falasse um pouquinho isso, já vão recebendo estímulos, já vão interagindo, e muitas vezes a gente tem essa coisa, é um bebezinho, né? Tem 3 meses, 4 meses, 5 meses, não fala, só fica ali no colinho, mama e dorme.
Mas tem uma coisa um pouco mais complexa por aí, tem. né? A gente sabe hoje que a vida intrauterina, a partir dos 4 meses, já traz bastante elementos. Inclusive imprints, né? Esses elementos, eles se constituem depois como memória implícita. O que é memória implícita? É aquilo que eu vivi, mas eu ainda não articulei com representação, até porque não tem cérebro para isso. Tem a formação, mas está lá o imprinting. Agora, uma coisa importante que os pais devem saber, uma das coisas importantes que os pais devem saber, é que a primeira infância ela é pautada numa relação muito vivencial e pouco discursiva. Percebe? Por quê? Tem até, sem querer verticalizar muito, mas eu acho que cabe aqui uma explicação importante. Nós temos 2 hemisférios cerebrais, o direito e o esquerdo. O direito é aquele que se relaciona com o mundo de uma forma mais holística, onde a gente presta atenção à percepção, ao não verbal, ao contato olho no olho, às sensações. Então, tudo isso é de ordem do hemisfério direito. O esquerdo, ele tem uma função de ser mais literal, linear, lógico e linguista. A criança, ela desenvolve muito pouco o hemisfério esquerdo, ela começa a desenvolver lá pelos 5, 6 anos. Ela passa a desenvolver ao longo da vida, sim, mas pelo menos nos primeiros 3 anos, 2, 3 anos, ela é praticamente um hemisfério direito ambulante. Então ela se relaciona muito através daquilo que eu percebo, daquilo que eu vou vendo. Por isso que essa questão da esponja, a gente replica comportamento, às vezes a gente replica posturas, olhar, porque é nesse lugar que elas estão observando o mundo através dessas percepções que ainda não são literais, não são lógicas. Então a esponja, por isso que a gente fala, eles internalizam aquilo que eu faço e não aquilo que eu digo, porque aquilo que eu digo muitas vezes não tem lógica para eles, não tem representação. Né? Mas sensações principalmente, ambientes muito barulhentos, menos barulhentos. Por exemplo, um bebezinho, um bebezinho de colo sendo amamentado pela mãe, ele consegue interpretar o ambiente como ameaçador ou não, dependendo da tensão. Por exemplo, a mãe está amamentando e quebrando o pau com o marido. Quebrando o pau, falando porque alto, quando ela quebra o pau com o marido, tem uma alteração da voz que ele percebe. Tem a tensão com a qual ela segura ele, que ele percebe. Ele não interpreta de uma forma, nossa, minha mãe está com raiva, porque ele não tem nem cérebro para fazer isso. Mas ele tem um imprint daquele ambiente ser seguro ou não. É por isso que muitas vezes a gente fala, a gente não briga com... Mas ele interpreta, ele tem essa percepção, né? E isso vai gerando imprints de memórias não implícitas, que é o momento pré-verbal. Por isso que muitas vezes, quando eu falei de paternidade e maternidade como disparadores, vem sensações desarticuladas de representação falam muito da fase pré-verbal e às vezes até intrauterina que a gente viveu. Né? Então é muito importante que os pais tenham consciência disso, por quê? Porque na relação com os próprios filhos, até na relação nas propostas educativas, o que, por exemplo, não adianta, que eu vejo, que eu acho até engraçado, assim, pais colocando filhos para pensar, né? Você vai ficar de pensamento. Não adianta, porque eles não estão pensando, né? Não tem sistema, eles não conseguem ainda, até os 5 anos, avaliar causa e consequência de uma forma refinada. Então, o que eu oriento? Por exemplo, o filho fez desobedeceu, né? Então o pai fala, amanhã a gente não vai na escola, esquece, ele já perdeu essa relação, o longo prazo dele é daqui 3 minutos. Então ele não vai conseguir estabelecer aquilo que você quer que ele internalize, né? Então é muito importante a gente começar a ter consciência de como é que funciona aqui dentro. Até para saber o que é efetivo e o que não é efetivo. Uma criança, por exemplo, ela derrubou o prato, fez uma caca. O que seria importante que os pais fizessem? Já que, sabendo que a criança funciona com um longo prazo de 2 minutos, é poder dar a relação de causa e consequência, e não necessariamente de castigo e punição. Tem uma orientação que eu acho que vale a pena inserir nesse momento, que é você tem 2 vertentes de educação. E uma não necessariamente exclui a outra. Você pode ensinar o seu filho através das regras, que são importantes, que elas têm que existir, e por princípios. Por exemplo, por que eu e você não saímos matando pessoas a rodo? Né? Obviamente que se a gente fizer isso, a gente vai preso, porque tem uma lei para isso. Só que eu não mato pessoas porque eu vou ser presa.
Eu só não mato pessoas porque eu tenho um princípio de respeito à vida. Eu tenho um princípio de não matar. Eu tenho um princípio internalizado. Então, quando eu tenho esse princípio internalizado, fica muito mais fácil seguir a regra. Agora, uma regra simplesmente destituída de um princípio, ela tem uma serventia, a transgressão. Né? Então, é muito importante a gente poder começar a balizar a nossa relação com os nossos filhos por princípios. Então, aquela criança que derruba comida no chão, e a mãe, ao invés de dar o castigo, porque o castigo geralmente é uma punição que vem de fora, e às vezes eu nem sei porque que eu estou tendo castigo, por que não é legal? Porque é legal derrubar o prato, faz barulho, é legal, é bacana isso. Eu tenho 3 perguntas aqui, eu queria agradecer muito a participação de vocês, eu falei, vou colocando a medida possível, mas Perfeito. eu vou pôr a pergunta do Gustavo, que chegou por último, porque é exatamente isso que você está falando. Ele pergunta assim, posso dar um tapa na mão como uma situação de causa e consequência, que é exatamente sobre isso que você está falando agora? Então, como eu te falei, Gustavo, obrigada pela sua participação. Eu acho muito importante, a gente precisa entender sempre o contexto familiar, ou que circunstâncias isso acontece. Mas de cara eu poderia te orientar o seguinte, se a criança fez isso, seria importante você fazer o quê? Você pega um paninho, dá na mão da criança, ajuda ela e fala assim, olha, a comida, por exemplo, gosta de ficar no pratinho, ela fica triste em ficar fora do pratinho. Então você pega, ela vai limpar, você pode até ajudar dependendo da idade da criança, obviamente, mas ela vai limpar, vai colocar no pratinho e vai colocar. É muito mais prudente você poder começar a relacionar causa e consequência do que necessariamente punição, porque consequência não é punição. Necessariamente, você pode ter uma consequência por alguma coisa boa. Isso é ensinar por princípio. E a punição normalmente gera medo, gera insegurança, medo. né? E a punição vem de fora. Você abraçar a consequência é responsabilização. Então a gente já está dando o princípio e não a regra. Quer dizer, a regra vem junto. Comida fica dentro do prato e gosta do pratinho em cima da mesa. Essa é a regra. Essa é a regra. Mas ela vem constituída, embasada por um princípio que a antecede. Então fica muito, eu vou começar, e o que a gente está passando? Qual é a meta-objetivo, como a programação neurolinguística a gente fala? Você está dando a responsabilização, você está dando o princípio da causa e consequência e você está ensinando a criança, por que não pode? Porque ela não sabe. Os pais são os grandes articuladores, a criança ela não tem essas funções executivas de causa, consequência, controle, planejamento, elas não têm isso, elas começam a desenvolver isso a partir dos 5 anos. A gente está falando de uma primeira infância que vai da vida intrauterina até os 6 anos. Então, muitas vezes a gente exige dos nossos filhos uma competência que eles não podem dar, porque eles não têm como dar. Agora, obviamente que você vai... Só para ter uma ideia, Brant, chegou para mim... O Gustavo falou que os filhos dele têm 2 anos e meio. 2 anos. Então, assim, a orientação, Gustavo, nesse momento, sem dúvida nenhuma, é por causa e consequência. Não, o tapinha na mão é o castigo. Ele nem sabe, ele achou legal, fez barulho, ele viu, ele começa também, nessa idade, a associar estímulo. Nossa, o prato cai, meu pai faz essa cara, então eu vou cair de novo, porque ele precisa ter essa relação constituída. Nossa, isso acontece, isso gera. Por isso que criança repete tanta coisa. Não é isso? Como Criança repetem? pede para pedir a mesa, para contar a mesma história 555 vezes. Criança pega no brinquedo, ela monta, desmonta. Ela monta, desmonta. Ela monta, desmonta. Porque ela está construindo a relação de causa e consequência. Vamos imaginar, eu gosto de fazer uma analogia que ela é bem simples, mas é legal de entender. Que a gente tem o cérebro do andar de baixo e do andar de cima. Vou fazer uma analogia com uma casa. Vamos imaginar uma casa de piso térreo e uma casa, um piso térreo e um primeiro andar. Sobrado, Um famoso sobrado. Então, analogicamente, seria como se fosse do pescoço até o nariz, o piso térreo, e do nariz até aqui o piso superior, né? Então, esse piso térreo é constituído basicamente pelo tronco cerebral e pelas áreas límbicas, e aqui pelo córtex pré-frontal médio, que é aqui atrás da testa. Então, a criança, quando nasce, ela nasce com essa parte praticamente pronta, que é a parte das funções involuntárias, das emoções. E essa parte aqui de cima é como se fosse vazada. Percebe que é a parte no desenvolvimento das competências. Em branco, né? Completamente vazada, assim, não tem teto, só está o chão batido. Então, assim, é a parte responsável pelo desenvolvimento do que a gente chama de funções executivas, que é isso que a gente quer que os nossos filhos tenham, mas eles ainda não têm como ter. Então, nós somos esses articuladores.
né, dessa questão vivencial. Então, por isso que eles tendem a ficar mais na parte de baixo. Imagina que, quando a gente constrói, imagina uma casa sobrado mesmo. Geralmente, o que tem na parte de baixo? A cozinha, banheiro, que são aquelas composições que atendem às necessidades básicas de qualquer pessoa. Percebe? Então, assim, ela tende a ficar mais nesse circuito para baixo porque ela não tem acima desenvolvido. E aí a gente tem duas questões. Primeiro, começar a ensinar essa causa e consequência para ela, né? Porque você está ensinando o princípio e você vai atingir o teu objetivo, que você quer que ela aprenda a fazer isso pela consequência, o que é melhor. E a consequência traz a responsabilização. E os pais, isso é ensinar através do amor, né? A gente, quando se relaciona com os filhos, é importante a gente ter em mente que até os 6 anos é muito mais vivencial do que discursivo. Então, a vivência, a prática, o dia a dia é super importante a gente internalizar como proposta educativa e de construção de um relacionamento com os nossos filhos. Então, dentro disso, o Márcio fala assim, Márcio Alves Vieira, obrigado, Márcio, gritar é pior do que um tapinha na mão? Puxa, é uma pergunta assim também bem aberta. Eu não gosto do grito, eu oriento a não gritar. E o tapinha na mão, vamos lá, o tapinha na mão, talvez você queira passar o quê? Você queira passar força, firmeza. Né? Então você pode, inclusive, me permite, Brand, fazer com a sua mão, talvez você consiga. Você pode pegar a mão da criança e apertar mais o pulso. Quando ela sente que, quando você aperta um pouco mais o pulso, ela sente firmeza. É a comunicação não verbal da firmeza. E outra, a comunicação da hierarquia, que é super importante. Pais têm que manter e construir uma hierarquia. Quem manda e quem obedece. Eles têm que ter isso. Pergunta a mim agora, olhar de cima, olhar de baixo. Tem muita gente que defende que quando você vai conversar com a criança sério, você pode, por exemplo, pegar na mão, mas você desce ao nível dela e olha no olho dela, e não você olha de cima. Isso tem alguma... Tem sim, porque quando você está no plano da criança, depende da tua proposta também. Né? Se você quer acolher uma criança, se você quer compreender, se você quer conversar, é super importante que você tenha esse olhar, para ela poder te olhar de cima. Criança vê o mundo como se estivesse em terra de gigantes. Né? Agora, se eu tenho uma proposta de introduzir uma hierarquia, né? Então, me permita, eu tenho aqui a questão do tapinha na mão. Eu seguro a mão com firmeza e posso dar um tapinha assim, bobo, mas a firmeza está na segurança do pulso. Né? E eu estou passando uma escala de hierarquia, então eu posso chegar sim, dependendo da sua proposta, e posso dizer, isso não pode, isso não é legal. É lógico que até a gente em psicologia brinca que tem os psicotapas, né? Psicotapas é ótimo. Psicotapas que assim, obviamente com tapinha na mão, tapinha no bumbum, ok, né? A gente não está falando de espancamento, de nada disso, enfim. Lógico que isso é lícito, mas eu não gosto de perder a visão do contexto para cada família. De novo, né? A gente pode ter diversas formações familiares com as mesmas demandas. De repente, cada orientação o que pode ser uma orientação boa para uma família pode não ser para outra, e o que pode ser para um contexto pode não ser para outro. Então, a gente está falando aqui de perguntas abertas, onde eu não tenho todo o contexto, sim, mas a ideia é que a gente ensine princípios através de uma relação vivencial de causa e consequência imediata, né, com os nossos filhos. Agora, aproveitando que a gente interrompeu um pouco o teu raciocínio, depois a gente retoma, mas tem as perguntas aqui dos nossos participantes, senão eles vão ficar... A Mônica, por exemplo, já fez Mônica de Rezende Molha. Ela fez uma pergunta já faz bastante tempo, e depois tem uma perguntinha aqui também da Caterine, não esqueci, Caterine. Então vamos começar com a da Mônica, que foi a primeira, na verdade. Né? Eu deixei ela, porque a gente estava falando sobre o meu assunto, então agora que eu vou encaixar a pergunta dela. Ela pergunta assim, Roberta, como você avalia os distúrbios de sono, por exemplo, terror noturno, bruxismo, e a dificuldade em dormir em relação à insegurança da mãe? Provavelmente eu entendo que ela está perguntando qual é a relação, se existe uma relação entre a insegurança da mãe e esse problema de sono. Olha, na verdade, assim, é bom a gente poder não generalizar as coisas. O distúrbio do sono existe, sim, em muitas crianças, o terror noturno também, né? De fato, isso é uma patologia, mas como psicóloga sistêmica, eu não posso perder de vista que o sistema influencia na composição de tudo que a gente constrói
na produção, na relação dos nossos filhos. Então, qual é o nome dela? Desculpe, eu perdi o nome dela. Mônica. O nome dela é Mônica de Rezende. Mônica, como você está já trazendo essa questão da sua insegurança, a questão do sono é muito importante, tem um viés interessante que acho que vale a pena compartilhar. O sono é a entrega da criança para o desconhecido. O sono é aquele momento em que ela, de fato, ela se entrega, ela vai, né? E muitas vezes as crianças têm dificuldades. Eu me pergunto hoje, é uma questão que eu me faço e faço a vocês também, quem tem dificuldade de sair, por exemplo, da cama dos pais, se são os filhos que têm dificuldade de sair da cama dos pais ou os pais que têm dificuldades que os filhos saiam, né? Então a questão da entrega do sono, geralmente a criança vai ter medo porque o medo é uma construção natural. A partir dos 5, 6 anos, por exemplo, eu não sei qual a idade da sua filha ou do seu filho, Mônica, mas a partir dos 5, 6 anos é natural que a criança é quando ela começa a ter medo de monstros, é quando ela começa a ter medo das coisas e ela externaliza, ela começa a perceber que o mundo pode ser apavorante. Então ela começa, de novo, é um afeto que emerge, ela começa a representar isso de uma forma metafórica. Medo de monstros, pesadelos, às vezes são conteúdos que ela vai elaborando durante o dia que se transformam em pesadelos. E a forma como a mãe lida com isso é fundamental, né? Se você, Mônica, traz aqui, já traz umas repercussões da sua insegurança, dos seus medos, que representações que você está fazendo sobre a sua filha, o que ela pode ter, o que ela não pode ter. Isso é importante você poder reconhecer o que é seu e cuidar para poder olhar para a sua filha de uma forma mais limpa e mais clara. Ponto 2, as crianças vão ter medo, isso é fato, né? E é função dos pais poder ajudá-la nesse papel de transição e de imunização, como a gente disse há pouco, para construir recursos para lidar com esse medo e não endossar o medo, né? Por exemplo, se a mãe sempre dorme com a filha ou se a filha vai para a cama da mãe com uma corda, qual é a meta-mensagem que a mãe passa? Realmente, filha, o mundo é inseguro e você precisa de segurança. Quando a gente não permite que as crianças façam aquilo que ela já tem competência para fazer, uma criança de até 6 anos é esperado que ela durma sozinha, que ela coma sozinha, que ela escove os dentes, que ela tome o banho. Você pode até dar a geral, mas é esperado que ela se troque sozinha, né? Então, quando a gente não permite que elas adquiram essas habilidades, a gente está comprometendo a aquisição de autonomia. E aí tem um eixo fundamental, autonomia, segurança, autoestima. Sim. Crianças que não têm uma autonomia muito bem fortalecida são mais inseguras, tendem a ser mais inseguras, e esse eixo estruturante tende a ser levado para a vida, né? Eu acabo não conseguindo reconhecer e me empoderar muitas vezes. Então é função dos pais, é primordial ajudar os nossos filhos a construir esse andar de cima, que ele está sendo construído a partir do momento que ele nasce, né? Mas até os 3 anos, até a aquisição da linguagem. Quando a criança começa a falar, por quê? Por quê? Porque é quando esse hemisfério esquerdo começa, porque ela quer sentido, ela quer buscar lógica, ela quer buscar linearidade. Então, cabe a nós, pais, sermos os grandes mestres de obra dessa construção do andar de cima e os grandes promotores na construção da autonomia dos nossos filhos. Então, eu diria, Mônica, que tem as duas coisas e que as duas coisas podem sim, não são excludentes, não é ou ela tem o terror noturno no caso da minha insegurança ou vice-versa, mas elas podem se complementar. Agora, lógico que isso não exclui uma avaliação médica, né? De repente eu conversar com um pediatra ou de repente conversar com profissionais médicos que possam fazer uma avaliação da sua filha e do contexto também. Vamos responder a pergunta da Caterine? Bora lá. Ela pergunta assim, pouco tempo atrás, algum de vocês citou a terceirização dos filhos, no caso fui eu, que seria delegar a criação para educadores, babás, avós, etc e tal. Se os pais sabem que vão necessitar terceirizar a educação e a criação dos filhos, o que os leva a tê-los, em primeiro lugar? Necessidade de corresponder às expectativas sociais? O quanto ter filhos apenas pelo protocolo da expectativa social está nos sendo cara pela falta de contato entre pais e filhos? Uau! Nossa, é uma pergunta que daria mais uns 2 webinários. Aliás, eu tenho que controlar aqui porque a gente tem, são 19h40 e a gente tem mais 20 e pouquinhos minutos de webinar. Mas vamos lá, vamos tentar responder então, todo mundo aqui para a gente... Então, primeiro, quem é a Caterina? Caterine.
Caterine, obrigada pela sua pergunta. Acho que é importante a gente pensar sair um pouco do conceito de certo ou errado, né? Bom ou ruim, porque isso enrijece muito. E entender que hoje como eu disse, né? O enredo cultural que organiza as relações culturais, ele muda e mudou, e ele hoje está constituído dessa forma, né? Então tem muito... Eu, por exemplo, fui para a escola com 5 anos, hoje a gente vê crianças no berçário começando a escolarização. Então, isso é uma questão da nossa, bom ou ruim, quer dizer, há pessoas que se beneficiam disso e há pessoas que não, né? Então, pode ser para o protocolo social, tudo que você colocou aqui, tudo pode, né? Eu não tenho nem como responder isso pelas outras pessoas. Por isso que eu comecei a nossa conversa com a representação do que é ser pai e do que é ser mãe. Né? Porque qual é o ideal que eu tenho? Eu quero ser pai, ser mãe, porque eu quero cumprir um protocolo, porque é esperado que eu faça, porque todo mundo na família quer, porque meus pais estão ansiosos e ficam me cobrando pela maternidade, que eles querem ser avó. Então é uma questão intrapessoal que eu entendo que seja importante cada pai, cada mãe poder avaliar isso na sua individualidade. Né? A outra questão que ela colocou, acho que ela trouxe várias questões numa só, né? O que leva os pais a Não, basicamente assim, quanto ter filhos pelo protocolo da experiência social está não sendo caro pela falta de contato entre pais e filhos. Agora, isso é uma questão, olha que interessante, obrigada pela sua pergunta, que isso me fez pensar um exemplo que chegou para mim até pouco tempo atrás, de um pai, uma composição familiar, né? O pai era o grande provedor financeiro e ele, quando saía para trabalhar, saía muito cedo e o filho estava dormindo e quando chegava muito tarde, o filho já estava dormindo e assim era a rotina. E aos finais de semana ele tinha contato com esse filho, mas era dividido com festinhas de escola, com os avós, então o contato era um pouco fracionado, né? E essa criança começa a ter alguns comportamentos disfuncionais e uma das causas foi atribuída ao pouco contato ou quase inexistente com esse pai. O que foi orientado a esse pai foi o seguinte: avise o seu filho que você trabalha e que quando que você chega à noite, que você precisa trabalhar, contextualiza o seu filho e que quando você chegar à noite, você vai dar um beijinho nele, mesmo que ele esteja dormindo, você vai dar um beijinho nele, vai ficar um pouquinho com ele e para provar que esteve lá, você vai dar um nozinho no lençol. E a criança, todo dia de manhã, a primeira coisa que ela olhava era o nozinho estava lá. E essa criança começou a mudar, porque esse pai conseguiu construir uma presença na sua ausência. E às vezes a gente tem a proeza de construir a nossa ausência na presença. Perfeito, Roberta. Né? Nossa, lindo. A gente começa, às vezes, com o celular. Você sabe que foi feita uma pesquisa recentemente, não tão recente assim, depois eu posso até dividir, não me recordo exatamente o nome, mas que foi uma pesquisa de amplitude mundial, onde foi perguntado às crianças, né, quem era mais importante, o celular ou os filhos. E no Brasil, acho que foi mais de 70% os filhos achando que o celular era mais importante que os próprios filhos. Os filhos responderam que entendiam que o celular para os pais era mais importante do que eles. Né? É uma coisa complexa, isso é um assunto também que daria um outro webinar. Eu vi também num restaurante outro dia essa cena também, a criança estava brincando com não sei o quê, e cada pai, né, o pai e a mãe, cada um no seu celular. Mas vamos lá, como o nosso tempo é curto, a Luciana tem uma outra questão complexa aqui. Hein? Bora lá. A Luciana pergunta o seguinte: qual a repercussão na formação da personalidade de um menino de 4 anos em que o pai o reprime de brincar com brinquedos que tenham tons de rosa, por serem somente de menina? Já percebo nele autocontroles do tipo desistir de um chocolate por ter embalagem rosa, recusar brinquedinhos fêmea, né, que são vaquinhas, cachorrinhas, coisa, ou quando utiliza, esses são os vilões ou os que fazem bobagem. Isso pode gerar algum tipo de aversão à figura feminina? Olha, eu acho que eu entendo essa questão é uma questão bem complexa. E eu, Roberta, isso é um grifo meu, particularmente entendo que brinquedo não tem gênero e nem cor, né? Eu entendo que brinquedo é brinquedo porque ele é lúdico e faz parte do processo criativo e construtivo da criança, seja ele rosinha, bonequinha, panelinha,
né? Hoje em dia, a nossa formação familiar é muito diferente do que a gente viu há tempos atrás. Hoje a gente vê os pais limpando Vamos lá. Hoje a gente vê os pais limpando, trocando fralda de filho, lavando louça. Coisa que meu pai nunca fez. Coisa que meu pai nunca fez. Isso era uma atribuição da função materna. Muito reproduzida pela cultura, que é um aspecto bastante conservador e começa a destoar um pouco da visão familiar. Porque hoje muitos pais ficam em casa, cuidando de casa, varrendo, lavando, passando, e mães que são arrimos de família que vão trabalhar. Então as crianças que começam a querer imitar, vão querer pegar o filho que está vendo o pai cuidar do irmãozinho, limpando a fralda, vai querer fazer a mesma coisa, com uma boneca, porque ele vê o pai com uma irmãzinha limpando a fraldinha dela. Então, essa construção já começa a acontecer. E a gente vê a sociedade ainda trazendo a seguinte composição. O Gilberto tem uma frase que eu acho que se aplica a isso, tudo que você foca aumenta, né? O Cury já falou isso em outros webinários, eu acho essa frase fantástica. Tudo que você foca, aumenta, amplia. Se essa pessoa, esse pai, no caso, dá esse foco, brinquedo cor-de-rosa, menina, não sei o quê, aumenta, né, o problema. Aumenta o problema. Olha, aconteceu com meu filho recentemente, tem esses gatinhos que tem os olhos desse tamanho, e ele chegou, tinha o azul e o rosa. E aí ele falou, mamãe, eu quero o rosa, porque eu quero ter uma filha e não um filho. E eu disse, ok, meu filho, você vai ter uma filha, você vai pegar o seu gatinho rosa, o pai, ai meu Deus, né, vamos levar o azulzinho. Eu falei, ele quer ter uma filha, né, então vamos levar a filha para ele. Então, essa questão, a gente aprende que tem brinquedos... Olha a construção onde começa, né? A cultura como é responsável, eu acho que é importante a gente poder pensar sistemicamente. Para os meninos, né, a gente tem uma construção lúdica outdoor. Brinquedo, bola, foguete, avião, carro, tudo que vai. Para as meninas, indoor. Boneca, cozinha, panelinha. Aí depois a gente quer que esses dois formem uma família, né? Que tal ensinar os nossos filhos a brincar de família, né? E há pesquisas ainda empíricas, mas que mostram que meninos que brincaram de casinha tendem a ser pais mais gregários, né? Pais mais presentes. Então eu entendo que a gente está diante, Caterine, essa já não me lembro, desculpa. Deixa eu para que agora também preciso me lembrar, que é a Luciana. Perdão. Mil perdões, Luciana. Eu entendo, Luciana, que só esse fato, né, não pode, isso, não pode, isso perfeito, a gente foca, a criança, de novo, não entende, regra, eu não posso brincar com rosa e não faz o menor sentido para ela, por que ela não pode brincar com rosa? A Luciana só faz ela faz aqui ela está preocupada com essa questão ela insiste na pergunta dela, que ela fala no final da pergunta, se isso pode gerar algum tipo de aversão à figura feminina. Então, não tem como a gente responder de uma forma linear, né? Eu particularmente não tenho... Acredito que não, só isso, tipo, porque eu não posso gostar do rosa, não, eu acredito que... Precisaria analisar todo o contexto, né? E qual o tamanho dessa lente que a pessoa está colocando para você poder... Agora, uma orientação que eu dou para a Luciana e para todos que nos ouvem, é uma frase que eu gosto muito de dizer em vários contextos. Fujam das explicações lineares e isso causa aquilo. Nós somos muito complexos para poder nos enrijecermos numa explicação linear, né? Então, eu posso dizer que isso causa aquilo? Não, a princípio eu não poderia te dizer que isso causa aquilo. Mas dentro de uma estrutura de família com vários outros elementos e variáveis, a gente pode dizer que uma coisa pode até influenciar. Mas determinar não tenho como te dizer, né? Porque depende da combinação de vários outros elementos. Talvez um bom practitioner em PNL seja útil para esse pai, né? Sem dúvida. Para ele poder realinhar os níveis neurológicos dele e mudar um pouco desse do comportamento. E muitas vezes, por exemplo, os cursos que como a gente oferece aqui na casa, dos quais eu posso falar porque faço parte, dou aula, eu entendo que o autoconhecimento é extremamente importante, porque vai te dar condições de se autogerenciar. Posso te dar um exemplo interessantíssimo? Ótimo. Que eu acho que é bem bacana e que explica como é importante a gente se autogerenciar. Chegou a mim, muito recentemente, uma história que eu gostaria de compartilhar com vocês. A famosa birra, né, no supermercado. Aquela criança fazendo aquela birra, a mãe junto com ela, e de repente a mãe se abaixa e começa a falar, calma, Juliana, calma, Juliana. Ela fala uns 15 calma, Juliana. A menina começa a levantar, se recompõe, né? Se acalma e as duas seguem com o seu programa de supermercado.
Uma senhora que assistia tudo de longe chegou nessa mãe e falou: olha, eu tenho que te dar os parabéns, porque o jeito que você lidou com a Juliana foi sensacional. A mãe riu e disse: muito obrigada, mas Juliana sou eu. Né? Então, assim, sensacional. Por isso Muito que a gente, bom. a capacidade de autorregulação e conhecimento sobre as nossas próprias estratégias, o que dispara em mim, como eu cuido disso, é fundamental para a harmonização do sistema. Muitas vezes a gente passa por os filhos sem saber que está passando a responsabilidade deles nos autorregular. Ou seja, não faça manha, porque senão eu me desespero como pai, porque eu não sei o que fazer com a sua manha. Né? Então, quando na verdade é o contrário. Por isso que o autoconhecimento sobre como acontecem as relações, não só comigo, mas com os nossos filhos, e são questões que a gente aborda 99% aqui nos cursos desta casa, são de extrema importância e relevância na qualidade para desenvolver uma relação bacana e para trazer qualidade para as nossas relações. Vamos ter mais umas perguntinhas, pode ser? Bora lá. Tatiane Stefan, ela pergunta assim: quando uma criança de 2 anos bate no amiguinho ou bate em alguma pessoa, como devemos proceder? Então, bora lá. Uma questão interessante é que uma vez chegou um pai e falou assim para mim: eu estou muito preocupado porque meu filho não socializa. Eu falei: meu Deus, quantos anos tem seu filho? Ele disse 3. Aí o filho disse: até os 3 anos a criança ela tem uma visão muito ensimesmada dela. Egoísta, né? Vamos dizer egoísta. egoísta. Por quê? Egoísta já é uma interpretação. A criança, antes de ver o outro, ela precisa ver a si própria. Então, assim, é um momento que é justamente com a inserção da linguagem onde ela começa a fazer um processo saudável de diferenciação. Porque até a vida intrauterina e no começo de vida, ela tem uma relação simbiótica com a mãe. Ela é o que a mãe é. Então, ela come o que a mãe come, ela sente o que a mãe sente, ela é uma esponja desse ambiente. Então, quando ela começa a se diferenciar, ela vai percebendo que ela é um ser apartado desta mãe. Então, ela tem a primeira noção de eu. Então, um certo egoísmo, quando a criança ela não está nem aí para o brinquedo, mas outra criança chegou e brincou, ela fala: é meu, isso é meu, isso é meu, isso é meu. É uma visão do eu. Ela está nessa visão ensimesmada dela, ela não vê o outro ainda, ela não se relaciona com o outro. Agora, é lógico, quando a criança mordeu a mãozinha do amigo ou bateu no amigo, a gente pode trazer uma vivência lúdica. Se eu for dar uma explicação muito teórica, de novo, não vai adiantar nada, essa criança não vai entender. Então, a gente pega, por exemplo, o filho que mordeu a mãozinha, não sei se foi isso, ou bateu, mordeu. Olha, mãozinha não é pão, mãozinha não é bolacha. Né? Mãozinha gosta de carinho. Vamos fazer um carinho no amigo? Né? Então a gente vai fazendo, então a gente vai ensinando, porque se você disser: olha, você pode até introduzir isso, você está articulando, mas de uma forma uma linguagem que ela entenda. Porque se você trouxer só a bronca sem o princípio, ela acaba não tendo sentido. De novo voltamos no princípio. O princípio com a regra é importante. A lei é importante, ela precisa começar a compreender que ela não pode bater no amiguinho. Mas ela precisa ter o princípio organizador e a relação de causa e consequência precisa estar alinhada numa linguagem que ela compreenda, que é a linguagem da vivência, que é a linguagem da analogia, que é a linguagem da história, da metáfora, não do discurso, para que ela entenda, porque ela não vai entender. Maravilha. Vamos aqui, já aproveitando que a gente está chegando no final, vou colocar a última pergunta, que é da Daniele. Daniele pergunta assim: Roberta, o que você orienta para lidar com meninos inquietos, que não param, por exemplo, sequer para fazer exercício escolar? Aquele famoso, como é que se diz? Tem um nome para isso, quando a pessoa tem... Transtorno? Não, é muito rápido, faz muita coisa ao mesmo tempo. Enfim, esqueci agora. Okay. Mas, enfim, ela quer uma orientação para lidar com meninos inquietos, que não param. Uma questão que eu te faço, quem é ela? A Luz... Ela é a Daniele. Daniele, a primeira pergunta que eu faria é: teu filho brinca bastante? Hiperativa. Ela me lembrou. Obrigado, Daniele. Hiperativa era a palavra que eu estava procurando. Ok. Então, a primeira questão que eu te pergunto, Daniele, é se teu filho tem o espaço do brincar. Porque às vezes a gente reconhece isso nas escolas, por exemplo, crianças que não param quietas e que muitas erroneamente levam o diagnóstico de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade porque são inquietas. Né? Um dos sintomas que a gente percebe é que essa criança brinca muito pouco.
Ela não tem espaço do brincar, do correr. Às vezes, a própria atividade escolar, né, que a criança fica de manhã fazendo lição, aí tem reforço, aí tem não sei o quê, balé, acaba sendo compromisso e não brincadeira. Às vezes fala, não, ele vai no balé, ele vai, mas tem um viés de compromisso. O quanto que essa criança tem um espaço para poder exercitar essa criatividade, eu diria, dê espaço para ele, põe ele para campo, põe ele para ter espaço, para fazer coisas diferentes, artes. Né? A escola Waldorf ela é bastante plural nisso, então ela tende a aquietar crianças bastante hiperativas porque ela dá uma diversidade, por exemplo, de possibilidades. Então a pessoa tende a... Né? Se essa criança ficar muito no celular ou muito no tablet, também isso tende a trazer televisão, né? Então a gente tende precisa entender um pouco esse contexto da vida dos seus filhos. E na hora de você falar com a criança adulta, então assim, meu filho, você precisa, agora é hora de estudar, causa e efeito, né? Se você não estudar, vai acontecer tal coisa, porque é necessário estudar. Eles ficam olhando e eles efetivamente não compreendem. A noção do tal castigo começa a acontecer, eles começam a construir alguma coisa no final da primeira infância, lá pelos 6 anos de idade, que isso começa a ter algum valor. Antes disso, não adianta. Então, a primeira orientação, Daniele, seria para você soltar a sua criança, ter mais espaços para ela brincar, correr, dar atividades diversas, artes, né, deixar que ela escolha um pouco e deixar o tempo do não fazer nada. Né? Hoje a gente assume vários compromissos, não frisco balé, inglês, piano, natação. Que horas que essa criança brinca com o que ela quer? E agora vem uma pergunta minha aqui, a importância do brincar. Eu acredito muito que, uma crença pessoal minha, né, para falar em penelês, uma crença muito profunda minha é que assim, a criança precisa ter tempo para brincar, ela precisa brincar, ela não pode ter, tem obrigações? Tem que tomar banho, tem que ir para a escola, mas principalmente nessa fase de 2, 3, 4 anos, 5, brincar, lúdico, ela sozinha, ela com amiguinhos, com amiguinhas, etc e tal. Isso é realmente algo importante na formação dessa criança? Importantíssimo, importantíssimo. Como eu disse, a criança até os 6 anos, pelo menos até os 4, 5 anos, ela é vivencial. Né? E a gente tem uma questão hoje, né, enfim, que é um assunto, é controverso. Você vê, por exemplo, crianças aos 5 anos sendo alfabetizadas, quando ela não tem o cérebro pronto para isso ainda. Percebe? Ela não tem essa parte de cima, ainda não está pronta. Só para você ter uma ideia, que acho que é interessante a gente poder trazer isso. Mundialmente, né, existe um estudo em que mundialmente a escala de transtorno de déficit de atenção, né, que diagnosticada em crianças é de 4%. No Brasil isso muda para 25%, 30%. Então tem uma questão muito errada, ou seja, como é que o índice do Brasil pode ser exponencialmente maior do que a escala do mundo? Ou seja, há diagnósticos errados, né, sendo atribuídos de uma forma errada, e a gente precisa compreender um pouco mais o que a gente está construindo, o que a gente está fazendo com as nossas crianças. Né? Então, eu não sei se eu respondi a sua questão, acho que agora eu já nem sei mais de quem é a questão, mas bom, de qualquer maneira, assim, o pessoal está elogiando muito as tuas respostas, a Luciana falou obrigado pelas respostas, estou acompanhando, etc e tal, a Luciana também agradeceu, o Rodrigo Suriano fala, Roberto, parabéns, excelente exposição, estamos assistindo, Rodrigo e Luzia, perdão. Que mais aqui? A Tatiane Stefan falando, webinar sensacional, parabéns aos dois pela organização e conteúdo compartilhado. A Caterine está falando, engrandecedor, obrigado, excelente conteúdo, dinâmica, qualidade da mídia e pontualidade. A Mônica fala perfeito, enfim, gente, obrigado pelos elogios, a gente fica feliz de estar trazendo um conteúdo relevante para vocês. E já meio para encerrar, o Paulo, se não me falha a memória, aqui, deixa eu achar onde está o Paulo, que tem tanta mensagem aqui, obrigado pela participação. O Paulo fala assim, como lidar com a filha de 4 anos que recebe o tapa do amigo na escolinha, o que devemos orientar a ela? Quer dizer, ele está perguntando do ponto de vista da filha que foi agredida, digamos, que recebeu o tapa, a violência física de outra criança. Como é que se orienta, como é que você trata isso com a criança? Primeiro é tratar como uma forma educacional, ou seja, faz parte da educação dos nossos filhos eles também receberem tapas. Eles vão ter essa dinâmica, eles vão receber, eles vão ficar mais quietos, vão ter um momento em que ele vai revidar. Né? Mas uma orientação seria, filha, é importante você se defender, não dizer como. O que é se defender? É não deixar o amiguinho bater em você.
Uma vez, eu acho que é interessante que eu vou compartilhar um dado pessoal. Uma vez aconteceu isso com o meu filho. Um dia ele falou, mamãe, fulaninho me bateu. E aí eu falei, que bom, o que é que você fez? Aí ele falou, eu bati de volta. Eu falei, eu acho que você se defendeu. Ele, o que que é? Aí ele ficou com isso. No outro dia ele falou assim, mamãe, se defender é bater? Aí eu disse, também. Se defender pode ser bater, se defender pode ser chamar a professora, se defender pode ser sair correndo. Né? Que legal. Então, se defender é isso. Então, você pode orientar, olha, filho, então é importante você se defender, não pode deixar um amiguinho bater, fala com a professora, mas é importante, quem foi o rapaz que perguntou, desculpa, eu peço Paulo. Desculpa. Paulo, é muito importante entender que faz parte do processo de imunização da sua filha passar por essas questões e que a gente não precisa se preocupar com isso. É óbvio que faz parte, acho que conversa com o professor, isso está acontecendo todo dia com o mesmo amiguinho, óbvio que vale a interferência, etc e tal, entender o que está acontecendo. Mas de praxe é saber que vai ter um momento em que ela vai também se defender. Né? Vai ter um momento em que ela vai revidar, ainda que você não diga nada, ela vai revidar. Né? Porque faz parte dessa construção dinâmica que na nossa composição familiar, né, que hoje basicamente é um pai, a mãe e um filho, né? Hoje é raro ter vários filhos, né? Antes, na construção de família onde a gente tinha vários filhos, o primeiro laboratório social era a família com os filhos. 4, 5 filhos era complicado, era né? Bom laboratório social. Hoje esse laboratório social se estende para a escola. Então é lá que eles vão ter rivalidade, eles vão experimentar toda sorte de sentimentos, de movimentos que eles vão exercitar para a vida. É só tomar cuidado para que a gente, com as nossas representações e com os nossos medos, não coloque isso na frente dos nossos filhos e furtem eles de ter essa experiência, de poder saber o que é receber um tapa e também saber o que é poder evitar um tapa ou revidar esse tapa. Roberta, nosso tempo se esgotou, são agora 20 horas e 2 minutos, a gente já está... Mas eu daria, já que está tão agitado aqui, o pessoal está participando bastante, eu daria assim, pediria a você, 2, 3 minutos para você fazer um encerramento e para você dar uma mensagem para quem está nos assistindo, o que você acha importante, o que as pessoas, enfim, qual seria o seu principal recado, a sua principal mensagem para as pessoas que estão nos assistindo? Bom, primeiro eu gostaria de agradecer à sociedade e a você, Brandt, pelo convite. Eu acho que é sempre muito, muito bacana, muito importante, impactante a gente abrir esse espaço de uma conversa colaborativa, porque eu estou aqui como profissional, mas obviamente eu me incluo como mãe e vivo essas questões diárias também. Então, abrir um espaço para a gente poder refletir sempre esses papéis e ampliar e repensar os paradigmas é sempre muito nobre. Mas o que eu diria sempre, assim, de praxe, é para que nós, pais, procurássemos nos compreendermos melhor através dos nossos filhos. Né? Como eu disse no começo, uma boa relação interpessoal, ela é balizada por uma boa relação intrapessoal. Então, o conhecimento, como é que funcionam as crianças, como é que funciona o cérebro da criança dessa idade, como é que funciona, aqui a gente falou muito da importância de você buscar um autoconhecimento. Eu diria que a relação com qualquer pessoa que seja começa com a relação com você. Então, eu diria para que sim, os pais procurassem entender-se através dos filhos para poder se orientar melhor, com mais eficiência e mais qualidade na sua relação. Chegamos ao fim, então, de mais um webinar da nossa série de webinars que a gente promove aqui pela Sociedade Brasileira de Programação Neurolinguística. Eu queria agradecer muito, Roberta, pela sua presença. Agradeço a todos que estiveram com a gente, que ajudaram a ampliar aí esses paradigmas de pai, relacionamento pais e filhos.